Olá, meu nome é Ariadne Mortati, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre como ajudar a criança a desenvolver a linguagem. Então, a primeira orientação, e acho que uma das mais importantes, é evitar o uso excessivo de telas. Quando eu faço os grupos de crianças com atraso de orientação aos pais, de crianças com atraso no desenvolvimento ou na aquisição de linguagem, a gente conversa muito sobre o uso excessivo de telas. Hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente tem muito acesso às telas, e as telas nos ajudam muito com as crianças. Muitas vezes as famílias, não têm apoio, moram longe dos seus familiares, não têm onde deixar essas crianças, acabam tendo que levar as crianças juntas para vários lugares, de repente, um consultório médico, algum lugar onde não era legal, não teria necessidade de ter uma criança. E aí, a criança acaba não podendo ser ela mesma. O que isso quer dizer? Ela não pode explorar, ela não pode fazer barulho, é ideal que ela fique quieta, sentada, sem incomodar, e para que a criança não incomode, a gente acaba colocando uma tela que vai ser uma distração e vai manter ela segura e quietinha da maneira que a gente imagina. Só que crianças pequenas têm essa necessidade. A gente brinca que as crianças pequenas são detetives, eles querem explorar, eles querem conhecer, eles vão pegar, vão cheirar, vão jogar, vão bater, e tudo isso faz parte da exploração, para que eles possam conhecer e se desenvolver normalmente. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. E aí, por exemplo, em outras situações, os pais não têm com quem deixar, mas precisam cuidar das necessidades próprias, precisam cuidar da casa, precisam terminar uma refeição que a criança vai comer daqui um tempinho, moram em apartamento, tem que evitar o barulho, e aí, mais uma vez, a gente usa as telas como a nossa aliada, tá? Eu não estou dizendo que no mundo que a gente vive hoje, não, a gente não vai usar tela nunca mais, sem TV, sem tablet, sem celular, não. Mas a gente precisa repensar muito a quantidade de tempo que as nossas crianças ficam expostas. Por quê? Quando a gente deixa uma criança muito tempo exposto à tela, acaba criando uma dependência, um vício, inclusive nos adultos. E aí, o que a gente precisa pensar? Quando a criança está sentadinha, olhando uma tela, o que ela está fazendo? Não tem interação, ela não consegue observar as necessidades que o corpo dela mostra, então não percebe fome, não percebe sede, porque ela está realmente distraída. Nisso, vem o adulto, oferece água, vem o adulto, dá comida na boca dela, o adulto percebeu que a fralda está cheia, vai lá e troca essa fralda, e quando começa a entrar nesse ciclo, que vai ficando cada vez mais longo de exposição, essa criança não precisa se comunicar. Ela não precisa pedir água porque alguém vai trazer em algum momento, então ela nem percebe que ela tem sede. Ela não precisa pedir comida porque de tempo em tempo ela está sendo alimentada. Ela não precisa perceber as outras pessoas, interagir com as outras pessoas porque ela está muito bem aqui distraída com o celular, com o tablet ou com uma televisão. Então, a gente priva muito essa criança de ter experiências, de buscar uma interação, de perceber o que acontece em volta no seu ambiente e tentar reproduzir coisas parecidas. E a gente precisa proporcionar essas experiências para as crianças. Então, diminuindo o uso de telas e organizando o dia para que pelo menos um adulto consiga, nem que seja por 15, 20 minutos, sentar e brincar com essa criança, a gente já começa a trazer o interesse dela para o desenvolvimento da linguagem. Por quê? Às vezes a gente pega, não, eu vou tirar da tela e aí o meu filho tem um baú grande de brinquedos, ou um saco, ou qualquer coisa onde a gente armazena um monte de brinquedo misturado.
A criança vai lá, vira tudo, ou o adulto mesmo vai lá e vira tudo, fica aquele monte de brinquedo espalhado. A criança não aprende a brincar. Então, ela vê aquele monte de brinquedo espalhado, ela pega um, olha, chacoalhou, não fez barulho, ela joga, ela bate um no outro, ela não aprende a brincar e dar função para aquele tipo de brinquedo que está na mão dela. Então, o que eu sempre oriento também os pais é tentar organizar, nem que seja pouco tempo no dia, mas que a gente fique sentado com a criança, que a gente sente de frente e tente ensinar essa criança a brincar. Em muitos cursos que eu já fiz, os professores sempre comentam que a brincadeira para a criança é como se fosse um trabalho para nós adultos, onde nós aprendemos, nós fazemos interações com outras pessoas. E, por exemplo, eu gosto de trabalhar com crianças pequenas na área da fonoaudiologia, na minha área. E aí, de repente, vem alguém e fala assim, olha, você vai trabalhar agora aqui com idosos nessa área. Eu não tenho experiência nenhuma nessa área. Eu não tenho uma afinidade em atender esse público. Eu vou me sentir bem interessada nessa área? Não. Agora, não, nós vamos atender esse grupo de crianças que você não atende, mas são crianças, é o público que eu já tenho afinidade, que eu gosto de atender. Então, mesmo que seja uma área que eu não tenha tanta experiência, eu vou ter vontade de aprender, de estudar, de conhecer e começar a desenvolver um trabalho para esse tipo de demanda que apareceu. Então, com a criança é a mesma coisa, não adianta eu sentar, organizar uma brincadeira e falar assim, hoje nós vamos brincar com esse brinquedo. Se a criança não demonstrou interesse, eu não vou ficar ali 15 minutos tentando ensinar para ela como que brinca com esse brinquedo, porque ela não tem interesse. E é uma criança, as crianças exploram aquilo que elas têm interesse. Então, a gente tem que se atentar bastante a isso também. Outra coisa que eu comento bastante é sobre, antes da gente falar um pouquinho dos sentidos, é estar presente. Às vezes, separei agora no meu dia, nossa, mas eu esqueci de responder tal mensagem, então eu fico aqui no celular, e aí eu tô aqui brincando com você, não, mas eu tô no celular. A criança percebe isso. E aí a gente tá perdendo esse tempo de estimulação e de interação. Então evita mesmo. Eu sentei, agora é o meu horário que eu vou brincar com a criança, que eu sentei para estimular essa criança. Se for uma casa, por exemplo, bastante movimentada, que tem bastante gente, vamos procurar um local mais tranquilo, um local que esteja mais organizado e a gente vai trazer uma ou duas opções para brincar com aquela criança. Então, eu trouxe duas opções. Eu vou escolher esse brinquedo, nós vamos colocar aqui agora, e a gente vai brincar. E é importante que a gente escute, que a gente enxergue essa criança. Então, eu estou de frente para a criança, e o que é importante no desenvolvimento de linguagem? Que ela tente repetir algum som, algum movimento, que ela perceba o que eu estou fazendo. E é importante que a gente faça isso com a criança também. Então, por exemplo, eu estou com aquelas miniaturas de copo, de jarra de suco, de prato. A criança veio e começou a empilhar uma em cima da outra. Esse aqui é o copo. Olha, eu vou colocar o suco. Aí eu venho, tento trazer um som. Porque às vezes a criança não sabe falar suco, não sabe falar copo, mas na hora que eu fiz esse som, ela tenta reproduzir algo parecido. Né? Ela tenta reproduzir o movimento, ou ela tá com o copo e tenta reproduzir o som, que é para que nós adultos façamos o movimento de colocar. E nisso, a gente está ensinando essa criança a brincar. Eu coloquei tudo isso, mas ela pegou um outro objeto que estava ali dos brinquedos. Eu pego um objeto igual, eu tento fazer uma conexão com a criança. Quando a gente se conecta com a criança, quando ela vê que, ele me enxergou, ele está fazendo igual, ele viu que eu peguei o prato e não o copo, e a gente começa a brincar ali com o prato que foi o do interesse dela, a gente ganha muito mais nessa interação. Durante as brincadeiras é importante a gente usar e abusar dos sentidos. Então, visão, audição, tato, paladar e olfato, os 5 sentidos. E o que a gente tem que pensar? Por exemplo, nossa, mas o paladar numa brincadeira, o olfato numa brincadeira? A gente pode, por exemplo,
num lanche da tarde, numa refeição, eu vou pegar aquelas formas de massinha e vou fazer um dinossauro com a minha maçã. Olha o dinossauro, nhaque, comi a cabeça, comi o pé. É um tipo de estimulação. Nós estamos ensinando partes do corpo, nós estamos nomeando, a gente está estimulando a alimentação saudável, que é muito importante também para o desenvolvimento geral da criança. A audição, a gente tem aqueles brinquedos sonoros, a gente aperta o botão e esconde. Vamos procurar onde está. A gente está tentando localizar o som, a gente está tendo atenção auditiva. O da visão, a gente pode movimentar um carrinho que a criança siga, tentar fazer um movimento para a criança imitar. No tato, a gente tenta usar texturas diferentes, então a gente brinca com um bichinho de pelúcia, a gente pega um brinquedo mais áspero, a gente usa uma massinha, uma areia, a gente vai brincar num espaço aberto, onde tem grama, tem terra, a gente vai pôr a mão, vai pôr o pé. Então, através das atividades diárias, nós conseguimos usar e abusar desses 5 sentidos para estimular a linguagem dessas crianças. E quando são coisas funcionais, coisas que a gente faz no dia a dia, é uma função, por exemplo, a gente come todos os dias, mas se durante a refeição a gente comenta sobre a cor do alimento, se é mole ou se é duro, se tem muito ou se tem pouco, a cor do suco, a gente está estimulando o desenvolvimento da linguagem dessa criança. No conto e reconto de histórias é algo que eu sempre oriento também os pais a fazerem. Pega um livrinho, para crianças menores a gente vai pegar um livro simples e a gente não vai ficar lendo as frases. A gente lê o livro antes, entende a história, só que a gente aponta os personagens principais para que essa criança comece a ter atenção. Então, esse é o lobo. Eu usei uma voz mais grossa. E essa é a criancinha, é Chapeuzinho Vermelho. A gente usa uma voz mais fininha, a gente vai mudando a entonação e tudo isso vai enriquecendo para o desenvolvimento de linguagem dessa criança.